Boa noite a todos, como estão? Espero que bem. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para falarmos do Dia Internacional da Mulher e um pouco sobre mulheres espíritas. Mas antes da gente começar a falar sobre a mulher, nós vamos, como de costume, fazer a nossa prece. Vamos então fechar os nossos olhos, agradecermos a Deus por esse momento de estarmos aqui para falarmos de um assunto tão importante, que Jesus possa nos abençoar a todos nós e que nós possamos sempre ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E assim nós damos início à nossa exposição da noite, que assim seja. Então, às vezes nós perguntamos, por que tem comemoração Dia da Mulher, Dia da Criança, Dia do Trabalho? Seria importante essas datas comemorativas? Seria apenas para ganharmos presentes, flores? Não, é muito importante essas datas comemorativas porque servem de reflexões a todos nós. Que conquistas nós tivemos até agora? O que nós temos que batalhar daqui para frente? Então, por isso que é importante essas datas. Então, especificamente hoje, nós vamos falar do Dia Internacional da Mulher, que, como muitos sabem, é comemorado no dia 8 de março. Essa data foi oficializada pela ONU na década de 1970. Então, ela simboliza um manifesto das mulheres para fazer seus direitos, sua dignidade. Na época que foi oficializada a data, estava mais relacionada ao trabalho, foi uma manifestação das mulheres pelo trabalho. Mas hoje ela está mais ampla, é discutido mais coisas, não somente do trabalho, é discutido o papel da mulher na sociedade, o papel da mulher nas famílias, e o papel da mulher no trabalho também, o direito a voto e tudo mais. E esse serve para um momento de reflexão. Muito já foi conquistado por nós mulheres, mas há um caminho longo ainda a percorrer. E nós, mulheres espíritas, podemos e devemos discutir, no bom sentido, esse assunto na casa espírita. Há muito do que se falar e às vezes a gente deixa passar batido. O que o Dia Internacional da Mulher tem a ver com o espiritismo? Tudo. Temos que ter uma visão ampla sobre isso. Tanto que o assunto mulher está inserido na lei de sociedade, a mulher está inserida na sociedade, na lei de liberdade e na lei de igualdade. Então nós devemos sim colocar esse assunto na pauta dentro do Centro Espírita, em assuntos na reunião pública, em reuniões de estudo, no atendimento fraterno, em especial a mulheres que vão chegar na casa espírita com problemas de violência, sofreram violência, desamparo, ou às vezes estão desiludidas com a vida. Então é preciso o atendimento fraterno ter um olhar específico para essas mulheres que chegam na casa, elas precisam de um amparo. E às vezes a pessoa tem uma solução simplista. Você fazer bastante oração, ou Deus quis assim. Deus não quer violência para ninguém, né? Pelo amor de Deus, isso Deus não quer. Então às vezes a pessoa fala, você tem que aguentar porque você escolheu isso. E não é por aí. Então temos que ouvir essas mulheres, amparar, procurar soluções. Temos aí as leis, Maria da Penha, as leis que amparam as mulheres, as casas de abrigo para as mulheres. Então temos que ouvir essas mulheres e abrir um espaço dentro do Centro Espírita para falar sobre esse assunto. E às vezes a gente passa despercebido. Nós vivemos dentro de uma bolha. Às vezes a sociedade que nós vivemos, nossa família, está tudo bem. Mas e por aí? E nesse mundão aí? Está acontecendo coisas terríveis, então temos sim que abrir essa discussão dentro do Centro Espírita. E o que acontece também é que às vezes a gente acaba achando essa violência normal, banalizou tanto que está acontecendo, a gente fala, é só mais uma, mas a gente não pode pensar que é só mais uma. Ou a gente fala, como assim, ele apenas gritou com ela, ele não bateu. Gritar é uma violência verbal. Ou, ele maltratou ela, mas não deixa faltar nada dentro de casa. Então é uma compensação?
porque coloca comida, um plano de saúde, então a mulher tem que submeter a essa violência, tem que submeter a ficar dentro de casa, então precisamos ter um olhar amplo sobre isso. Então existe uma violência muito grande contra a mulher no nosso país e precisamos ver isso, estar a par dessas notícias. Todas nós mulheres já sofremos um momento ou outro alguma violência. Alguém que grita conosco, quer no trabalho, quer em casa, uma menininha, que o menino acha que tem poder sobre ela porque é homem, porque é masculino. Então, de um modo ou de outro, todas nós já sofremos esse tipo de violência. Então é preciso estar com um olhar atento para isso. E qual deve ser a nossa preocupação no modo geral e também dentro da casa espírita? Pela licença maternidade, pela licença paternidade prolongadas. Quando nasce uma criança, nasce também uma mãe. Então, nesse momento, a mãe precisa de todo apoio, precisa de ajuda, precisa de alguém que a ampare. Então, essa licença maternidade é muito importante, a par da licença paternidade também, para ela ter todo aquele apoio. E às vezes as mulheres, não, eu vou pular essa etapa desse descanso, de curtir essa criança, onde no futuro vai dar prejuízo, porque esse tempo é muito importante para a mulher. Então essa licença maternidade e paternidade é muito importante. Também nós precisamos discutir a educação sexual na adolescência. Por incrível que pareça, tem meninas que não sabem que um toque, uma carícia seja um abuso sexual. Elas acham que isso é normal, ninguém ensinou para elas. De repente foram criadas até por irmãos, a mãe não pode dar toda assistência porque tem que trabalhar horrores. Às vezes foi criada por uma vovó que não teve nenhuma instrução, então a menina ela acha que é tudo normal, aquelas carícias, né, em lugares impróprios, tudo, e vai passando isso. Depois, quando ela descobre que aquilo não era normal, que aquilo era uma violência sexual, aí vem os traumas e tudo mais. Então precisamos sim educar pela educação sexual. Outra coisa, a prevenção da gravidez na adolescência. Então tem meninas que têm a relação sexual e não sabem que vão ficar grávidas. Elas precisam de todo esse amparo. Tem meninas também que não sabem, eu já cheguei a ver isso no projeto que eu trabalhei, não sabem que estavam menstruadas, não sabem quando vão menstruar. Ela descobriu quando viu o kimono sujo de sangue. Então ela não teve toda aquela instrução. Então precisamos também trabalhar aí para essa realidade menstrual das meninas. Tem meninas que não sabem o que é um absorvente. Por incrível que pareça, colocam papel, miolo de pão. A gente fala, isso acontece e nós devemos estar atentas a isso. Outra coisa que é bem complicada é a abolição da violência obstétrica. Então, naquele momento que a mulher vai ser mãe, ela ouve cada coisa, às vezes da equipe de saúde, às vezes até mesmo de mulheres, que elas falam, você fez, agora você vai ter que aguentar as dores, e até mesmo o pessoal da saúde, né, força lá um parto. Por isso que foi ressuscitado aí as doulas, porque a mulher, nesse momento, ela precisa de todo amparo, toda proteção, e precisou-se criar leis, para abolir a violência obstétrica. É uma coisa muito grave, assim como tem ali a Lei Maria da Penha, que é para violência, né, tanto mulher quanto homem. A Lei Maria da Penha é para violência, e também criou-se uma lei para abolir a violência obstétrica, que é muito sério. Às vezes a gente nem se dá conta disso. E muitas vezes nós, mulheres, acabamos replicando aquelas falas que prejudicam as mulheres. Essas falas, gente, não é piada, é brincadeira de mau gosto, não tem graça nenhuma e acaba deixando umas mulheres até sem graça, constrangidas, né, tristes até. Então vamos dar um exemplo dessas frases horríveis. As piadas eu nem vou citar aqui. Mulher no volante, perigo constante. Às vezes até a mulher fala isso, né? Olha, a mulher dirige mal, de jeito nenhum. Eu já peguei ônibus com uma mulher, motorista mulher fantástica, tomava todos os cuidados. Lugar de mulher é no fogão, já ouvi isso muitas vezes. Por quê? Olha, uma mulher trabalhando de eletricista, trabalhando em outros setores. Não, lugar de mulher não é no fogão, é onde ela quiser estar. Se apanhou porque merece, já ouvi isso, que horror. Essa então é uma pérola.
segura sua cabra que meu bode está solto. O que é isso, né? Chamando a menina de cabra e o menino de bode. Não, nós temos que instruir. Menino, respeite aquela menina, né? Não uma frase horrível dessa. Outra coisa também que temos que falar sobre a mulher é a jornada. Às vezes a mulher tem jornada tripla. Ela trabalha fora, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos e às vezes na profissão dela ela tem que fazer cursos para se aperfeiçoar e ela acaba o quê? Tendo aquela jornada enorme e não consegue dar conta de tudo. Não dá, né? E ela é muito cobrada, ela é cobrada na sociedade e na mídia. Ela tem que cumprir aquele papel, ela tem que estar sempre bem. Se a gente vê alguns comerciais de TV, a mulher chega lá em casa, ela está bem arrumada, com a unha feita, maravilhosa, a casa está em ordem, os filhos já estão tomando banho, como se fosse para uma festa. E as mulheres assistem aquilo e dizem, como elas dão conta disso, se eu não dou? Isso não existe, né? Isso é uma fantasia. Assim como as redes sociais, alguém posta lá, olha, a mulher acabou de dar à luz e está toda bonita, magra e com uma criança bem vestida. Aquilo, gente, é apenas uma armação para fazer um filminho, para tirar foto. Isso não existe, porque é muita tarefa para as mulheres fazerem, então realmente não dão conta. Então toda essa mídia, a rede social, algumas pessoas cobrando, dá-se uma ilusão que eu não estou dando conta. E por que aquela mulher dá conta? Então temos que tomar cuidado. É cobrado muito das mulheres. É cobrado, a mulher não pode engordar, não pode envelhecer, tem que estar sempre bem. E isso gera prejuízo? Sim, muito prejuízo. A mulher tem sentimento de culpa, a mulher tem um sentimento que ela não está dando conta do recado e ela precisa de ajuda, é claro. Outro dia eu ouvi assim, o pai está dando banho na criança, cadê a mãe desnaturada? Ele é pai, ele deve dar banho na criança, ele pode lavar louça, ele pode fazer os serviços da casa. Então a mãe não tem que ter uma super mulher, fazer tudo. Ela deve sim dividir as tarefas. Então, como eu estava falando, além disso, gerar um sentimento de culpa na mulher, gera depressão. E eu já vi casos que geram o suicídio, onde a pessoa deixa um bilhete, né? Estou deixando o mundo porque não cumpri o meu papel de mãe. Que papel é esse, gente? É um papel que cobraram dela, ela não precisava cumprir tudo. Então, precisamos estar atento a isso. Então, basta a gente ligar a TV, noticiário, ver os nossos feeds de notícia no nosso celular. Todos os dias tem lá um feminicídio, uma violência contra a mulher, pode ser física, verbal, ou mesmo quando é subtraído o direito dela de propriedade, ou quando fogem com o dinheiro, com o carro dela, tudo isso. Ontem mesmo eu já vi um caso, coisas assustadoras. E aí o que acontece? Quando a mulher é famosa, ela vai lá na TV. Olha, eu sofri abuso assim, eu levei uma surra e tudo mais. Aí todo mundo se posiciona a favor dela, a mídia, ela vai ter um amparo judicial e tudo mais. É criado debates com essa mulher e tudo mais. Então ela se sente lá, poxa, né? Estou sendo, alguém está me vendo, estão tomando partido a meu favor, estão tomando alguma resolução. Quando a mulher é famosa. Aí nós vamos perguntar, e aquela mulher invisível? Aquela que sai cedo para trabalhar, deixa os filhos na creche, quando tem vaga na creche, quando ela tem que procurar alguém lá, algum vizinho, algum parente que possa ficar com essa criança. Imagina como fica a cabeça dela. Quando ela é vítima de violência, ninguém a apoia, ela não tem para onde ir, ela não tem quem a mantenha, porque às vezes ela precisa do dinheiro para o aluguel, né? Várias pessoas pagam aluguel, às vezes a gente não se dá conta disso, ela precisa se manter, comida e tudo mais. E também, e aquela menina que dorme com medo da noite, né, ser molestada, que é por alguém da família, por irmão, isso acontece, e isso é muito grave. Então ninguém olha por essas mulheres, por essas meninas. Então precisamos sim ter um olhar para todas essas, não apenas para aquela famosa que está na mídia. Aí nós perguntamos, onde está o X da questão? Como que a gente pode ajudar isso? O X da questão está na educação. Nós precisamos nos educar. Temos que ter um olhar mais amplo, como eu venho falando, né?
estudar esse caso, ver que resolução que a gente pode tomar, educar os nossos jovens e crianças para uma sociedade mais justa e menos violenta. Menos não, né? Não violenta. A gente não deve ter violência de modo algum. Então, começar lá com aquela criança, para ela não replicar a violência. De repente, a gente bate na menina, bate no menino, ele vai replicar. Bateram em mim, eu apanhei, eu vou replicar isso aqui quando eu casar, quando eu tiver família. Temos que estar bem atentos sobre isso. E explicar o respeito que devemos ter pelas meninas, pelas mulheres no geral. Eu trabalho com crianças, já vi criança, uma menina bateu no menino, ele falou, tomou, levou. Eu falei, como assim? Não se deve bater nem meninas, nem meninos. Ele falou, não, meu pai falou que tomou, levou. Então ele apanhou, ele ia bater na menininha, né? Aí conversei com o menino, não deixei. Então a gente precisa ter esse tipo de educação. Conversar com esses meninos, conversar com essas meninas, para também elas não deixarem, de repente, eu apanhei porque eu mereci, olha, né? Eu bati no menino, eu fiz alguma coisa errada, ou eu deixei de fazer tal coisa. Então precisamos tomar cuidado nessa educação, né? Começar hoje, por nós mesmos também. Porque de repente tem coisa que está na nossa cabeça e a gente acha que é normal, mas não é. Então a gente tem que rever esses conceitos. Então vamos ver lá no Livro dos Espíritos, está escrito, a educação convenientemente entendida constitui a chave para o progresso moral. Onde está esse progresso moral? Na educação, na potencialidade do ser. Não apenas a educação na escola, que também conta, mas a educação no modo geral, em casa, no centro espírita, nas igrejas e tudo mais. Essa é a questão 917 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a perfeição moral. Mais uma do Allan Kardec. É pela educação, mais que pela instrução, que transformará a humanidade. Então Kardec, aí como pedagogo, ele pegava, né? Sempre a educação, e ele está certíssimo. A gente vê que a chave de tudo isso é a educação, sim. Agora vamos voltar mais bem antes, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos ver a postura de Jesus diante das mulheres. Como será que viviam as mulheres no tempo de Jesus? Como estava a sociedade no tempo de Jesus? As mulheres no tempo de Jesus eram desvalorizadas, né? Já hoje, imagina naquele tempo. Para uma família judaica daquela época, o nascimento de um homem, que eles falavam varão, era motivo de alegria. Né? Os próprios homens rezavam pela sua masculinidade. E se a gente for analisar, hoje em dia não está muito diferente, não. Eu já vi na década de 70 homens que falavam, tem que nascer um menino. Na época não existia ultrassom. Então, quando nascia uma menina, eles ficaram desapontados. É mais uma menina. Qual o problema? É mais fácil criar menino do que menina. Como assim? Então, eles ficavam desapontados. As mulheres ficavam apreensivas. Será que eu vou dar à luz um menino, uma menina? Mas a família, meu marido quer um menino. Então, imagina que sofrimento. E hoje em dia não está muito diferente, não. Porque eu assisti um vídeo do famoso chá revelação, que está muito em moda hoje em dia, e fizeram lá, todo mundo acho que já assistiu o chá revelação, solta lá ou um foguetinho ou algum balão que estoura. Se for rosa, é menina, se for azul, é menino, como é tradição. Então, quando estoura rosa, eu já vi um cara... E ele jogou o balão no chão, que coisa horrível. Então, deu para ver que ele não gostou que a filha seria menina. Criou um constrangimento geral na esposa, na família, enfim, né? Então, isso ainda existe. Na época de Jesus, era muito pior. E Jesus quebra, né, vários preconceitos, inclusive esse, quando ele conversa com a mulher samaritana em público. Hoje em dia, já em alguns lugares aí desse mundão de Deus, não é bem visto um homem conversar com uma mulher em público. Imagina naquele tempo. Então Jesus conversa com a mulher samaritana em público. Ela samaritana, ele judeu. Os samaritanos e os judeus também, né, não se bicavam lá na época. E ele discute com a mulher, discute no bom sentido, gente, assuntos religiosos, que na época, assuntos religiosos, eram somente homens discutiam assuntos religiosos. E Jesus, olha que fantástico, ele discute com a mulher assuntos religiosos. Aliás,
Durante muitos anos, as mulheres não discutiam política, hoje podemos, não discutiam assuntos religiosos, algumas heranças de família, já vi casos que mulheres não tinham direito, né? Então Jesus quebra esse paradigma, esse preconceito. Jesus não permite que homens apedrejem uma mulher acusada de adultério. Engraçado que todo mundo lá vai apedrejar a mulher. E o homem? Existe adultério de uma pessoa só? Não. Teve um homem ali para fazer adultério. Então ninguém ligou. Só estavam julgando a figura feminina. A masculina, não. Também depois da crucificação, quando ele é sepultado lá, e Maria de Magdala vai procurar Jesus. Ela não acha ele no sepulcro. E ele aparece, depois da crucificação, aparece primeiro para ela. Imagina só, né? Ele aparece primeiro para uma mulher, não primeiro para os apóstolos dele. Não podemos esquecer também Maria, sua mãe, uma mulher muito forte, a mãe do homem que dividiu a história, olha só. E quando na hora da crucificação, Jesus se preocupa com Maria, quando ele recomenda, né? Maria, João, né? Maria, João, agora é seu filho. João, agora é Maria, a sua mãe. Então, eu citei só algumas aqui, mas Jesus, né, em toda a sua vida, ele valoriza, sim, a mulher. Então, vamos continuar aqui agora com Kardec, no Livro dos Espíritos. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. Então, havia só privilégios a homem. Homem podia estudar, homem podia votar, homem podia dirigir. Então, por que esse privilégio? Então, aqui, ó, isso não é modismo, não. Kardec já falava isso aqui. Aliás, os Espíritos da Verdade já falava isso aqui no século XIX, né? Então, a igualdade de direitos entre homem e mulher. Outra aqui. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua escravidão marcha com a barbárie. Então ele já falava lá sobre a emancipação da mulher, não é modismo. O Kardec se casou com Amélie Baudet, 9 anos mais velha do que ele. Se hoje já há esse preconceito, olha só, ele se casou com uma mulher mais velha, o contrário é aceitável. Olha, o homem casou com uma novinha, que bonito. Só que a mulher não pode casar com um homem mais novo que ela. Então, olha, Kardec, né, já dá um passo aí naquela época. Ele casa-se com uma mulher mais velha que ele. E a Amélie foi essencial no processo lá do espiritismo e na continuidade do espiritismo. Depois do desencarne de Kardec, ela foi essencial para a continuidade. Talvez se não fosse ela, a gente não teria tudo que a gente tem hoje, obras póstumas e tudo mais. As irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, dos fenômenos das irmãs Fox. Eu não vou aqui detalhar muito, senão a gente vai estender o tempo. Mas as irmãs Fox também deram um passo muito importante para o espiritismo. As médiuns que colaboraram com Kardec, Caroline Julie Baudin, Ruth Jaffé, a senhora Pleine Maison e tantas outras, se eu for citando aqui. Vamos agora vir para o Brasil. Ivone do Amaral Pereira, eu sou suspeita porque eu adoro os livros da Ivone, uma médium fantástica, que colaborou muito com o espiritismo no Brasil. Anália Franco, professora, fundou várias creches. Na época que tinha sido abolida a escravidão, ela pegou uma chácara e acolheu escravos libertos. Terezinha de Oliveira, aqui perto de nós em Campinas, grande contribuição também para o espiritismo. Zilda Gama é professora, uma médium também, e um assunto interessante é que ela assinou um manifesto no ano de 1931 a favor do voto feminino, quando nós começamos a votar no ano de 1932, então talvez ninguém saiba, mas a Zilda Gama assinou esse manifesto. E também vai a nossa homenagem a todas as mulheres que vêm ao Centro Espírita, as médiuns, as sustentadoras, as que trazem as crianças, as que participam das reuniões, enfim, a todas as mulheres e todas as mulheres espíritas ou não, que a cada dia está aí na batalha para um mundo melhor, para um mundo mais justo. Então nós vamos terminar aqui a nossa exposição com os versos da música Maria, Maria, do Fernando Bran e do Milton Nascimento. Aliás, o Milton fez essa música em homenagem à sua mãe.
Vou deixar só um trechinho aqui. Maria, Maria, é um dom, é uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Então era isso, gente. Agora as nossas recomendações. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem o like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que gosta do assunto. E as nossas recomendações. A pandemia não acabou, vamos continuar nos cuidando, usando máscara, completando o nosso esquema vacinal. Muito obrigada. E agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, fechando nossos olhos e agradecendo por essa oportunidade e endereçando a nossa prece a todas as mulheres do planeta, todas, tanto as encarnadas como desencarnadas, que Jesus possa nos abençoar a todas, nos fortalecendo, guiando os nossos passos. Também endereçamos a nossa prece à nossa família, à nossa casa Ceareiros de Jesus. E assim, mais uma vez, nós agradecemos e encerramos a nossa exposição da noite. Que todos tenham muita paz, que assim seja.